quero chamar aqui no palco para começarmos a nossa noite de conteúdo falando um pouquinho sobre trabalho híbrido. Não esse que você conhece, modelos corporativos e startup. Quero chamar aqui no palco Aleph Soler. Boa noite, Aleph. Boa noite, beleza? Tudo bom, Wagner? Obrigado aí pelo tempo de novo, cara, e pela oportunidade. Que maravilha, Aleph. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Agradecendo também ao nosso grande amigo Rafael Boldrin, que nos conectou, né? É um conector de pessoas, o Rafael, bem. Quero deixar aqui a gratidão por ele também ter nos conectado. E inicialmente, Aleph, eu quero deixar aberto aqui para você falar para a turma que está conosco ao vivo agora, quem é Aleph Soler? Onde vive, onde come, como sobrevive, né? Isso. Muito bom. Bom, galera, prazer. Meu nome é Aleph, tenho 30 anos, mineiro, mas morei em várias cidades na minha vida inteira, praticamente no interior de São Paulo inteiro, né? Estou há 6 anos aqui em São Paulo, sou formado em publicidade e propaganda, né? Sou um publicitário de formação, mas praticamente trabalhei a vida inteira aí com produto, com comportamento e no final dos últimos anos aí com tecnologia. Vou falar um pouquinho mais também sobre um pouquinho do que eu faço no dia a dia e essa brincadeira do trabalho híbrido, né, que a gente fez aqui. Mais uma vez agradecer ao Rafa. Se tudo der bom aqui ou der ruim, a culpa é dele. No final a gente pode culpar ele, né, Wagner? Mas é um cara que eu gosto muito do Rafa porque ele realmente mostra o poder do ecossistema, cara, o poder de você ter network e não só o network, mas você realmente fazer com que as pessoas se conectam de forma com que todo mundo ganha, todo mundo sai feliz do outro lado. Então, é isso. Espero poder aqui dar uma provocada. Acho que meu trabalho, quando eu estou disposto a fazer um webinar, um podcast, é provocar, mas que faça a gente realmente refletir em coisas que a gente está fazendo no dia a dia. E aqui o tema principal que é carreira e empreendedorismo, né? Então, acho que é isso, Wagner. Maravilha, Aleph, excelente. Então é o seguinte, ó, para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, durante a apresentação que o Aleph for fazer agora, se surgir dúvida na sua cabeça, tá? Coloca na hora no chat. Assim que ela surgir, coloca no chat. Não, e lembre-se, não existe dúvida boba, tá? Toda dúvida é uma dúvida e pode ser dúvida de outra pessoa que está pensando assim: ah, não, isso é muito simples, vou ficar com vergonha de perguntar. Não existe isso, tá? Se tiver com vergonha de perguntar, manda, tem um botão de suporte técnico aí, onde você está assistindo, clica ali e fala assim: Wagner, pergunta isso para mim. Eu pergunto, não tem problema, mas fica à vontade, tá bom? Aleph, a sua apresentação já está na tela. No final, eu volto aqui para a gente interagir um pouquinho e responder as perguntas do público. Boa, deixa eu colocar então meu tempo aqui para respeitar esse tempo que a gente estipulou aqui. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Eu fiz uma apresentação aqui, falando um pouquinho mais do que, na minha visão, é esse modelo de trabalho híbrido, o que é trabalhar numa empresa corporativa, o que é trabalhar numa empresa startupeira, né? O que é ser uma startup, enfim, como que é meu dia a dia. Pode ser que o que eu falo aqui sirva para vocês, pode ser que não, mas abre o coração e abre a mente aí para pensar realmente no que a gente está fazendo em relação a esse tipo de trabalho, né, que a gente chama de trabalho há séculos. E todo esse conteúdo, praticamente aqui, eu estou usando a Falo Bem, que é uma das startups que eu sou fundador, como plano de fundo. A ideia não é fazer merchan aqui, jabá, embora vocês podem acessar aí o falobem.com. Para quem for aluno aí da Digital Edu, eu peço a gentileza que vocês estejam preparados para os próximos dias aí. Eu até combinei com o Wagner aqui. Vai ter um link especial que dá para também a gente ter o badge da Digital Edu ali como forma de mostrar que a gente é um aluno da plataforma. Então, para quem puder esperar um pouquinho aí, os ansiosos, dá uma segurada que nos próximos dias aí a gente vai ter um link mais específico aí para vocês alunos, tá? Então vamos lá, tá? Falando um pouquinho mais do que eu preparei aqui em relação a esse tema, tá? Primeira coisa, né? O que eu vou falar hoje, tá? Eu vou tentar retratar um pouco do que eu entendo desse modelo de desafio do mercado de trabalho, tá? Seja ele as famosas regras do jogo, né? Tá até aqui em aspas. O que são os vieses, né? Por que a gente decide ir para um lado, por que a gente decide ir para o outro em relação a trabalho, tá?
Falar um pouco de que a gente fala de habilidades, né? Sendo ela aquelas famosas habilidades de hard skill, essential, soft skill, tem várias nomenclaturas hoje. Upskilling, reskilling, cara, são nomes bonitos que a gente no final do dia tem que saber o que que isso ajuda, o que que isso atrapalha. E de novo, falar um pouquinho mais do como que é meu dia a dia aqui em relação a esse mundo corporativo versus mundo startupeiro, tá? Falando muito rápido sobre mim aqui, eu tenho 30 anos, né? Publicitário, fiz economia comportamental, gosto de estudar muito essa questão de psicologia, de comportamento, de UX, UI, CX, que são, de novo, disciplinas que a gente olha, né, para quem ali, o usuário, né, o usuário como centro das atenções, como que ele se comporta e por que que ele se comporta dessa maneira. Quase que um fanático de antropologia que eu digo que eu sou. Já tive aqui, cara, algumas funções mais loucas da minha vida, né? Eu fui líder de operação de call center para quase 200 pessoas na Capgemini quando eu tinha 20 anos. Tinha pessoas com 40, 50 anos, tinha pessoas de 16 anos, né? Então, eu ali no meio, com 20 anos, não sabia nem o que que era call center e já cheguei numa gestão meio maluca, mas fui tentando ali entender um pouquinho mais desse modelo de gestão. Tive o prazer aí de fazer um estágio na Disney. Tenho 3 passagens já de cargos aqui na Oracle. Comecei como especialista de CX. Fiquei com 5 anos em inovação para a Oracle Brasil. A Oracle, para quem não conhece, é uma das 4 maiores empresas do mundo, né? A gente chama de Big Tech, né? Tem como concorrente aí a Amazon, Microsoft e Google. Esses são praticamente os nossos concorrentes, né? SAP, Salesforce também concorre, mas de Big Tech são essas. Tenho a Mini como startup. Na verdade, eu estou fazendo já o exit até o final do ano, né? Então foi um grande aprendizado aí que ela surgiu na pandemia. Posso contar um pouquinho mais depois sobre ela. E aqui, de novo, como plano de fundo, a FaloBem, que tem 5 meses de idade e que fala muito sobre esse negócio de empregabilidade, que fala muito sobre esse negócio de experiências, do que eu chamo de experiências alternativas. Eu quero muito que vocês gravem essa palavra na cabeça, tá? Tudo que a gente faz, eu acho que no dia a dia, sem ser a parte profissional, às vezes pode ajudar a gente a nos posicionar no mercado de uma forma melhor, ou se não ajudar, pelo menos a gente conseguir aprender para nós mesmos algo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse modelo aí, de novo, de se trabalhar em esses dois lados, né? O que você pede de tópico aqui, tá? O que eu chamo de incertezas, eu até brinco que é o desconhecer o desconhecido, tá? Sabe aquela famosa frase, né? Bring me data, né? Show me the money, me mostra dados, né? Deixa eu entender o que são de fato os dados ali que comprovam que tudo que você está falando aí tem algum sentido. Então, eu quero trazer um pouquinho de dado barra ciência aqui para a gente entender um pouquinho mais, desculpa, o que que é essa maluquice de futuro do emprego, né? Que hoje todo mundo sabe que até 2030 não tem nem nome de empregos que hoje a gente está esperando ele ter um nome, né? E no final do dia a gente não precisa esperar. E aqui o mão na massa, que é uma sugestão que eu faço, utilizando aqui de dados, para a gente também conseguir começar a olhar para coisas mais visuais para decidir o nosso próximo emprego, ou se a gente mantém o nosso e assim por diante, tá? Então, muito rápido aqui, primeiro tópico, né? Incertezas. A gente vive num mundo, gente, que a gente passa todo dia sim, dia também, rodando esses quatro quadrados aqui, tá? Essa matriz aqui, tá? Isso aqui é uma metodologia, um conceito, um paper muito interessante que fala sobre, de novo, a gente entender o que que é o knowledge, que é a primeira bolinha aqui, né? Onde está escrito knowledge, que é o conhecimento, que quando a gente conhece o conhecido, né? Então, por exemplo, eu sei que eu aprendi matemática e que essa disciplina ela é aplicada para estatística. Eu sei que o carro ele tem 4 rodas e esse carro ele sai de um ponto A para o ponto B. Então, no meu mundo, né, no meu universo, eu estou na minha disciplina, onde várias caixinhas do meu cérebro estão dentro do knowledge, do conhecimento. Em algum momento, a gente vai para a caixinha do awareness, né, a consciência, que a gente fala que a gente conhece o desconhecido. Olha, eu sou um publicitário, eu não sou uma pessoa técnica, mas sei que existe um tal de chat GPT, mas eu não conheço muito bem para que vai servir isso aqui para mim no futuro. Não está servindo para nada agora, tem um burburinho, tem um hype, não sei o que pode acontecer. Isso foi inclusive na época que a gente viveu a época do ponto .com, né? Para quem tem mais aí de 20x anos, quando veio o ponto .com, ninguém acreditava nesse negócio de ter um site, de ter uma função que eu poderia fazer transferência de cheque, transferência de dinheiro
utilizando do digital, né, a gente estava ali tentando aprender o que que era sair desse mundo analógico para o mundo digital, que é o que a gente hoje está vivendo hoje no modelo de GenAI. ChatGPT, Cohere, Llama, todas essas tecnologias aí que estão na nossa mão. Em algum momento, a gente entra no que a gente chama de bias, que são os vieses. E aí o ser humano gosta de falar isso todo dia, né? Não, eu estou enviesado. O que significa estar enviesado, né? Eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides. Que é o que a gente chama de desconhecer o conhecido. Cara, eu desconheço como que é viver em Marte, mas que ele existe, ele existe. Eu desconheço, né, como que é fazer uma viagem de foguete para ir para Marte, mas que eu sei que ele existe, ele existe. Então a gente também às vezes está ali no modelo que a gente tenta fazer com que toda a informação que a gente recebe ela se encaixe numa caixinha que talvez a gente sabe que existe, mas a gente não faz ideia de como que a gente vai interpretar ou traduzir esses dados. E a última que é a tal da ignorância. Ignorância aqui no sentido não pejorativo da palavra, tá? Mas a ignorância da gente entender que a gente nunca sabe tudo. Tem até uma versão socratiana disso, né? Só sei que nada sei. A gente tem que ser cada vez mais curioso e ignorante em relação ao conhecimento, né? Então é o desconhecer o desconhecido. Aqui realmente a gente abre o mar azul aqui para surfar várias ondas, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas caixinhas. Mas por que que eu trago essa imagem? Muitas das vezes, quando a gente acha que a gente tem o nosso próximo passo em relação ao emprego, que é ser um empresário, ou que é ser o próximo etapa, um diretor, depois um vice-presidente, depois um presidente, talvez a gente esteja se enganando ou esteja surfando em uma dessas caixinhas. Pô, eu sei que aqui tem um processo que eu entro como analista júnior, depois eu vou para pleno, depois eu vou para sênior, depois gerente. Cara, passou 30 anos e você está naquele processo, né? Ou existe aqui uma função que a gente sabe que vive no mercado e que até 2030 não vai existir cargos como os dos nossos, ou que tem nomes de trabalhos que a gente não tem nem nome ainda. Então, de novo, todo momento a gente está surfando essas ondas, tá? Aqui eu quero trazer um pouco mais para esse modelo de mercado. Mas saibam que isso aqui são é, disciplinas e momentos que a gente tem que prestar atenção em qual caixinha que a gente está, para a gente entender de fato em que momento que a gente tem que dar profundidade, em que momento que não, quanto que a gente está sendo enganado pelo nosso viés, pelo nosso próprio cérebro, quanto não. E de fato, quando a gente tem que ligar a ignorância e ser humilde de ouvir e fazer escutativa, que acho que a gente faz isso muito pouco, né? E a gente tem até, né, um pouco de somatória aqui, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca. Às vezes a gente fala muito mais do que ouvir. Então, acho que é importante na ignorância a gente ter essa escuta aqui ativa a todo momento. Já começa por aqui, né? Então, imagina que existe, quando eu falo sobre futuro, um viés, que é o viés da representatividade, é, que é a gente falar assim, cara, quando você pensa em futuro, o que que você pensa? Provavelmente, pessoas vão pensar em drone, avião, foguete, alien, né? Nosso cérebro trabalha toda vez com imagem, né? Quando a gente fala sobre futuro, como carro, qualquer coisa que a gente fala lembra de uma imagem. Nesse caso aqui, algumas pessoas podem pensar o seguinte: o futuro do trabalho. Eu posso pensar numa linha visual que eu tenho um passado, um presente e um futuro. Antigamente, meu trabalho de gerente de vendas era vender e fazer um formulário de CRM na ponta do lápis. Hoje já utilizo já do Notion e do Salesforce. Cara, no futuro, talvez eu tenha que ter nada disso, um robô vai estar me ajudando. Então a gente pensa sempre no passado, presente e futuro, até porque nosso cérebro ele interpreta muito bem três etapas. E o número três é um número importante, né? Nascimento, vida, morte, presente, passado, futuro, manhã, tarde e noite. Tudo que a gente pensa também a gente pensa três. Se a gente depois dar uma googlada lá, vocês vão ver que o três é um número mágico. E quem usa essas etapas no dia a dia acaba também tendo um pouquinho mais de entendimento mais simplista de como que as coisas são realmente em três etapas da nossa vida. A gente não percebe, a gente está tão enviesado que a gente acaba seguindo mais ou menos esse fluxo. Só que se eu dizer para vocês que o futuro do emprego, talvez ele não seja mais esse futuro que a gente pensa em linear, né, onde a gente está falando de passado, presente e futuro. Talvez, e aqui é um e se, e esse se pode ser bom, pode ser ruim, pode ser um sinal fraco, um sinal forte, pode ser uma tendência, uma mega tendência, enfim, existem várias palavras aqui que não vale a gente entrar muito no conceito, mas que a gente fala que o futuro de tudo, ele não é mais linear, ele é cônico. E aqui é uma metodologia que vários futurologistas usam, tá? Inclusive, para falar sobre ciência, tá? Não é sobre tecnologia, mas que a gente fala que esse futuro ele usa uma questão do cone da plausibilidade. O quão plausível aquele cenário ele é de fato acontecer.
Então, a gente pode começar a entender que o nosso próximo passo, a nossa próxima decisão em relação a emprego, seja ele regime CLT, PJ, prestador de serviço, autônomo, cara, you name it, a gente pode começar a entender que o nosso futuro ele é um futuro múltiplo. Ou melhor, ele é um futuro plural. E muitos falam, inclusive, futuros, né? Eles já usam futuros no plural. Tem cenários de emprego que eu posso setar para minha vida que são projetados. Eu vou fazer tudo o que aquilo é necessário para chegar naquele local. Mas eu quero também mirar num plano B, um plano C que pode virar um plano A, e o que, que é provável. Inclusive, essa metodologia chama cone da plausibilidade. Tá? O quanto que ele é plausível, o quanto que ele é possível, ou o quanto de fato eu estou mirando num cenário que talvez ele não seja tão próximo, tão real, mas eu posso, inclusive, ser um dos grandes protagonistas em nomear um trabalho, porque eu encontrei um problema. Tá? E acho que isso também é um pouco do futuro da geração mais nova, né? Ela começar a entender quais são os problemas que eles estão resolvendo no futuro, para já trazer um nome para esse trabalho, e a partir daí a gente começar a entender qual que é o famoso job description desse novo posto de trabalho, tá? Então aqui de novo, né, existe uma comparação muito clara em relação ao que é uma estratégia tradicional em relação a quando eu penso no meu próximo passo de empregabilidade, que geralmente ele segue um pensamento mais linear, ou eu ir para um modelo muito mais plural, que é o que a gente chama de design de futuros, futurologia, foresight, cone da plausibilidade, tá? Esse cara da direita aqui tem vários nomes, tá? Mas na disciplina de design a gente usa o design de futuros, tá? Ou foresight. De novo, tá? Não tem um certo e errado, só tem formas de pensar e a gente ser mais híbrido, a gente ser mais multi-jobs, tá? Acho que é um pouquinho isso do que eu quero falar aqui hoje, tá? E olha que interessante, já comecei a fazer uma brincadeira aqui com o famoso ChatGPT, na época eu usei a versão 3.5, não foi nem essa última 4 agora, mas que eu perguntei para o chat, já que eu estou falando sobre presente, passado e futuro, né, e em relação ao pensamento mais tradicional, perguntei o seguinte, chat, GPT, o que significa emprego para a geração silenciosa? Que foi lá na época de 28 a 45, tá? A gente vivia aí numa época de guerra, tá, gente? A gente falava que era estabilidade, que frequentemente significava a tal da segurança. Por quê? No final do dia, a gente tinha que ter realmente uma estabilidade, porque estava acontecendo uma guerra, existia um mercado totalmente é, desestruturado, e eu não sei se eu vou ter ou não vou ter esse emprego por quanto tempo, ou eu preciso pagar conta. Então, talvez se a gente parasse para fazer uma análise ali em uma pesquisa com a época da geração silenciosa, né, a gente chama de silent, eles iam falar que realmente o emprego para eles significava estabilidade. Ou seja, muito provavelmente todas as empresas ou os próprios empresários e empresárias que fossem criar empregos, eles teriam que pensar em alguma forma de atrair talentos usando a estabilidade como forma de retenção, de adoção, de atração e assim por diante. Então, essa é uma estratégia também de você, sendo empregado ou empregador, entender como que de fato isso gera talentos para o seu negócio, né? Quando a gente pergunta para o Baby Boomer, já muda para dedicação. E assim por diante, até a gente chegar numa geração alfa, que hoje, talvez, se a gente perguntar a relação de emprego, palavra emprego, o que significa para a geração, ela vai falar digital. E digital em todos os sentidos. Talvez digital na palma da mão, talvez digital no telefone, talvez digital algo que não precisa presencialmente fazer. Então muda, né, um pouco do conceito da, da, da crença, da política interna, do pensamento. As empresas estão se movimentando nesse modelo de entender que o talento da próxima geração vai estar num molde by design que eles precisam realmente fazer com que as coisas aconteçam, entendendo qual que é o cenário que eles vão estar enfrentando lá na frente, tá? Então, fechando aqui o que eu chamo de incertezas. O que eu queria que vocês aqui super pensassem e é uma reflexão, e pode servir ou não para vocês, de novo, eu estou sendo total aqui sincero e transparente que tudo que eu falo aqui pode ter significar algo para vocês ou não, mas eu queria que vocês soubessem que existe um pensamento muito mais além do que aquilo que a gente está acostumado em relação ao que a gente conhece de emprego, em relação a como que a gente decide nossa próxima etapa, ao que realmente faz sentido para a gente fazer um by design para os nossos próximos empregados, ou para a gente como empregador. Tá? Então é muito mais nesse sentido que eu queria que a gente pensasse, dado esse tipo de contexto. Tá? Fechamos aqui o primeiro ponto. Tá? Vamos agora para alguns casos que eu queria que a gente refletisse também. Tá? Vou trazer aqui
alguns dados e algum pensamento mais científico para a gente entender de fato o que hoje essa geração busca, né? Eu já começo aqui com um estudo bem interessante, e esse material vai estar disponível para vocês, até tem alguns links, né? Esse daqui tem inclusive um Ler Mais, que você clica ali, ele já abre o próprio paper. Esse aqui, no caso, foi feito com a Institute for the Future e com a Dell Technologies. Olha que legal, está até sublinhado, tá? 85%, isso foi um trabalho de novo feito com a Dell e com a Institute for the Future. E esses caras são bons, tá? Eles têm uma acurácia de resultados muito boas quando eles fazem previsões e cenários de foresight. Eles fizeram um estudo, um grande paper, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é esse cara aqui, onde ele fala o seguinte, cara: 85% dos trabalhos de quem está aprendendo hoje, né, esse tipo de today's learners, os estudantes, vamos falar assim, eles vão estar inventando 2030, porque ainda nem tem, nem foi inventado. E olha que interessante, a gente pode se perguntar, né, então peraí, quem que falou que eu, na minha carteira de trabalho, eu sou um consultor de vendas? Quem que definiu que eu sou um desenvolvedor? Foi a geração? Foi o mercado? O governo? Igreja? Quem foram as entidades? Vamos falar de entidades aqui. Quem foram as entidades que realmente tiraram ali da cartola a nomenclatura, o job description e definir que salário e tudo mais, né? Nesse caso, talvez a gente está olhando para uma sociedade ou para uma próxima sociedade, uma geração, que ela está com a responsabilidade de criar os próximos trabalhos. Porque talvez ela tenha outras habilidades que a gente não teve no passado para ter esse tipo de performance, esse tipo de resultado, esse outcome, tá? E, obviamente, a Dell não é boba aqui, né? A Dell quer entender o quanto também, para ela, esses trabalhos vão para um lado mais tecnológico, que precisa de computador, que precisa de tela, porque eles precisam entender também o quanto que isso é sustentável para eles, para sustentar a empresa e ter sustentabilidade no final do dia, né? Então, ninguém faz um trabalho desse porque é um ponto .org, todo mundo aqui é ponto .com. Pode ser ponto .org também, mas aqui, no caso, obviamente, é em busca de sustentabilidade. Mas o que eu quero trazer para vocês? Talvez esteja na mão nossa, ou dessa próxima geração, de trazer as nomenclaturas do próximo emprego. Não esteja na mão de governo, não esteja na mão de empresas, tá? Outro negócio bem interessante. Existe um estudo de 2021, ele não é tão recente, tá? Embora Berkeley e Stanford fizeram outros estudos também que depois eu posso mandar para vocês, não deu tempo de colocar aqui no material. Ele fala que mais de 53% dos graduados, né, os recém-graduados ali de faculdade, eles não se sentem preparados para um entry-level job. O que é um entry-level job? Um programa de trainee, um programa de estágio, um cargo de analista júnior. Aí você pergunta, mas por quê? Aí você vai começar a ler um vídeo, na verdade, da CNBC. Tu vai entender, na verdade, que talvez o problema não esteja na desqualificação do profissional, ou também não esteja na não qualidade do material que a Harvard faz com os alunos. Porque, cara, o Harvard, né? Se eles estão ruins, imagina nós, né? Mas onde está o ponto? Talvez a palavra desqualificado, unqualified, ela é um cara muito interessante de entender, né? Será que realmente a parte acadêmica e os corpos docentes não estejam preparados para isso, para essa realidade, e por isso que eles se sentem despreparados? Ou quando as vagas vêm para o mercado, os profissionais realmente entendem que não é para eles aquela vaga, porque talvez quem descreveu aquela vaga não tem ideia de como está sendo preparado o mercado hoje de acadêmicos, o mercado de estudantes, ou as próximas gerações para esse emprego que ele está buscando, tá? Então é um pouco disso que esse caso é interessante saber. Ele até fala que na época da pandemia, Google, Meta e Apple tiveram alguns layoffs, né, layoffs obviamente operacionais ali, porque teve um alto número de pessoas sendo contratadas e depois da pandemia começou a dar uma secada. Mas aqui ele fala sobre muito o papel do gestor de RH, né, o headhunter. Várias pessoas dessas que foram mandadas embora no layoff foram parte de RH, porque o profissional era muito bom no sentido de descrever uma vaga. E era quase que um super-herói para a empresa ali em relação a descrever essa vaga, porque ele queria o melhor profissional do mercado. Ao mesmo tempo, ele não tinha dados suficiente, ele não tinha alguém estatístico, alguém de dados, para ler o quanto que esse mercado que ele busca, né? Uma coisa é você desenhar a vaga,
né, e buscar o seu super-herói e sua super-heroína. Uma coisa é você olhar para o mercado e ver o quanto que o mercado está preparado para isso. Então, eu não sei de novo aqui se o problema está no profissional que está descrevendo a vaga sem a visão clara do mercado, ou se realmente é o profissional que está despreparado e preguiçoso que não estuda. Eu tenho uma dúvida, tá? Mas onde que eu quero chegar? Talvez nós aqui, como empregadores, ou empregados, ou pessoas que estão fazendo uma próxima gestão em busca de um profissional, e entender de fato o que a gente está buscando. A gente também tem que ser profissional do mercado. A gente tem que analisar o ecossistema. A gente tem que cheirar ali, eu brinco que até é uma síndrome do workaround, né? Pegar o sapato nosso, gastar a sola e ir atrás dos estudantes e visitar e perguntar para os caras o que eles estão vendo, como que eles estão se preparando, que tipo de aula que eles estão vendo. Acho que esse tipo de disciplina é interessante para, de novo, a gente ver onde está o erro, né? O erro está na escritura da vaga ou o erro está na busca dos profissionais ali mesmo, né? Um caso maluco da McKinsey, isso aqui é um pouco mais recente, se não me engano, é de 2023, tá? Se não estiver errado aqui. Mas esse eixo X, Y, né, ele separa um pouco de países aqui desenvolvidos e não desenvolvidos, subdesenvolvidos. Fala sobre per capita, né, eles usam o GDP aqui como per capita, e as bolinhas que estão mais para cima têm um alto índice de automação, e as bolinhas que estão para baixo, um menor risco, tá? E aqui, de novo, o eixo X em relação ao per capita do país. Brasil, ele tem uma nota de 15,7, o que eles chamam de FTS aqui, que é como se fosse uma vaga que vai ser automatizada por um robô. Em 2015, se eu não me engano, veio um site muito legal de um pessoal de Stanford chamado Will Robot Take My Job? Vocês podem dar uma googada aí, willrobottakemyjob.com. Ele é um Big Data que tem obviamente um viés muito forte dos Estados Unidos, tá? Porque eles pegam os dados dos Estados Unidos, do IBGE, como se fosse o IBGE deles, tá? E eles analisam pelo perfil daquela vaga e dadas as revoluções que a gente teve no passado, né? O quanto que essa vaga vai ser, qual que é a probabilidade, né? Então é tudo estatístico, né? Aqui, qual que é a probabilidade dessa vaga ser automatizada por uma máquina, seja ela um hardware ou um software, né? E é interessante, de novo, que eles têm um alto nível de acurácia, porque eles analisam todas as revoluções que aconteceram e quando que essas máquinas tiraram os trabalhos mais operacionais. E hoje isso é uma verdade, né? De novo, embora esses dados estejam enviesados, já serve como parâmetro, ainda mais para quem trabalha aqui para outros países, trabalha híbrido para outros locais. Isso pode ser uma verdade muito mais próxima do que a gente aqui no Brasil, tá? Mas voltando, tá? O Brasil não está longe dessa. A gente, comparado com outros países mais desenvolvidos, os países desenvolvidos estão aqui em cima, tá? Eles têm muita tecnologia e muita educação, então, obviamente, a questão da automação é muito maior. Países menos desenvolvidos têm um pouquinho mais de lentidão nesse sentido, tá? Mas está chegando, tá? 15,7 é uma nota até que alta comparado aos países aqui de baixo subdesenvolvidos, tá? Mas aqui ficou o paper para depois vocês darem uma olhada. Ou seja, cara, será que o que eu estou fazendo hoje, que eu estou pensando para amanhã, vai durar por quanto tempo? Tá? Então aqui depois no final do dia tem uma atividade para a gente fazer junto aqui, tá? Não vou passar esse slide aqui, mas no final do dia, só fazendo um highlight aqui, a geração hoje Z, né, então final Z, começo alfa, ela busca por um negócio chamado advancement. Hoje todo mundo quer virar CEO do dia para noite. Hoje todo mundo quer virar presidente do dia para noite. E não é à toa que o mercado fez com que as pessoas tivessem essa ansiedade, né? A geração já é mais ansiosa, por vários motivos, tá? Economia, questão familiar, questão da gente ser mais próximo ao mundo digital do que ao mundo físico, então a ansiedade por si só ela já se manifesta. Mas quando a gente fala em relação a emprego, por que essa geração ela cresceu 36% comparado à geração é, passada? Porque a gente sabe que hoje esse mundo de startups ele é uma visão míope, né? Ah, eu tenho um amigo que ele saiu do mundo corporativo, criou uma startup e hoje está milionário. Então, porque a gente conhece uma pessoa, outra pessoa e um colega do amigo, parece que esse universo e essa realidade já está muito próxima, né? Óbvio, existem riscos altos e riscos baixos, né? Tem pessoas que são risk taker, tem pessoas que são mais pé no chão. E tá tudo bem. Só que essa geração tem essa questão social que ela já está muito mais evoluída, com essa questão de startups. Isso se torna mais sensível ainda, porque o alto risco de você ser bem sucedido, né? E sucesso acho que é muito subjetivo também, mas de você aqui ganhar muito dinheiro, vamos falar aqui como dinheiro se fosse uma forma de você medir sucesso, de novo é subjetivo, estou usando só um exemplo mais claro aqui, porque também questão de carreira envolve salário, né? Envolve aumentos e promoções. Tem essa visão mais míope de que
eu preciso também ter essa visão de mundo startup, que eu tenho alto risco, que eu ganho muito dinheiro, e comparar isso com o meu mundo corporativo de uma empresa familiar. E essas coisas não se conversam. A empresa familiar é a empresa familiar, ela tem o seu modelo, ela tem a sua tradição. Uma startup é outra coisa. Então são coisas aqui que realmente a gente está vendo aqui no mercado, para essa nova geração, se a gente não tiver um plano de carreira, eu acho que isso, né, todas as gerações sempre falou disso, de plano de carreira, mas hoje a que está sendo mais cobrada é a geração mais nova. A geração Z, final Z, começo alfa, vai cobrar cada vez mais o famoso plano de carreira. Então você empreendedor, você empreendedora ou gestor que está contratando na ponta, se prepara. Isso aqui tem que estar muito bem claro e muito bem transparente para os seus próximos talentos, tá? E aqui é uma brincadeira, né? O próprio LinkedIn diz que 54% dos recrutadores, né, que usam hoje a plataforma do LinkedIn, eles vão ter que eles chamam de quality of hire, é uma qualidade de recrutamento, como forma de prioridade ali na questão de recrutar pessoas, né? O que que ele quis dizer com isso? Cara, talvez eu tenha que olhar para esse pessoal de uma forma diferente hoje que eu não estou olhando, né? Hoje talvez eu uso lá o LinkedIn como forma de experiência profissional, é, o quanto que ele publica, o quanto que ele é influência, se ele top voice. Eu não sei se isso vai se sustentar por tanto tempo. Porque, de novo, a geração ela está inventando novos trabalhos. A geração ela está buscando por plano de carreira. E se isso não estiver muito bem claro, esse quality of hire, ele não vai ser de qualidade. Vai ser mais quantitativo do que qualitativo, né? Então, aqui, de novo, é só um pensamento mais reflexivo para a gente pensar no que significa ser quality of hire, tá? Boa, tô chegando finalmente aqui, gente, pra gente começar nosso bate-papo, tá? O que eu queria trazer para vocês aqui, tá? Eu tenho dois documentos aqui na minha frente, que vocês devem já ter dado uma lida, que um cara é o famoso currículo da Juliana, tá? Não sei se tem uma Juliana Silva aqui, se tiver, peço desculpa. Não foi, não foi, não foi proposital, tá? Mas aqui, de novo, tem um currículo que existe desde o século XX de uma pessoa chamada Juliana Silva, tá? E do outro lado, eu tenho uma carta de recomendação da Cassandra Lopes, né? Que é especialista em recrutamento, assim por diante, e tal, fazendo uma recomendação para uma pessoa. Galera, olha o que acontece, tá? Eu usei de novo aqui da inteligência artificial, no caso de novo ChatGPT, eu poderia ter usado Gemini, Copilot, qualquer outro aberto. Mas aqui eu perguntei o seguinte, cara, me diz o seguinte, esse cara existe aqui faz quanto tempo? Desde o século XX. O conceito do documento da questão do currículo, né? O currículo PDF, esquece agora GUP, LinkedIn, vagas, e esquece essas ferramentas. Vamos falar do currículo, aquele lá que a gente conhece faz muito tempo, né? O PDF. Cara, esse cara tem uma questão que detalha qualificações, experiências e habilidades de um indivíduo para propósitos profissionais. O que acontece com isso, né? Lembra que eu falei que talvez essa nova geração, ela não está olhando para nada disso. Ela está olhando para outras coisas. Ela está olhando para o digital, ela está olhando para como que ela se vende no quesito mais inovador, ela está querendo entender o que realmente, de fato, vale a pena ela vender o peixe dela. Ela não está tanto, talvez, preocupada com esse modelo hoje que existe há 20 anos atrás. Perdão, há mais de 20 anos, né, desde o século XX. Tá? As características que eu tenho, geralmente, num currículo tradicional PDF são dados primários, contatos, afinal, eu preciso que alguém depois tenha um poder de ação, né, sobre isso, me ligar, mandar um e-mail e realmente fazer o contato. Formação acadêmica, a tal da experiência profissional, os objetivos do AIF, algumas pessoas colocam, algumas não, e o tal do extras, que hoje a gente enche linguiça lá. Tem pessoas que, inclusive, têm mais extras do que objetivos e experiências profissionais, tá? E, de novo, porque o efeito manada diz que a gente tem que ter um currículo para conseguir emprego, tá? Beleza, então a gente analisou aqui, era óbvio, mas eu queria que vocês entendessem que esse cara existe desde o século XX e que ele tem aqui algumas sessões e alguns objetivos por sessão. Ao mesmo tempo que quando a gente pergunta para o Copilot, né, eu usei aqui outra ferramenta para a gente não enviesar e nem também o seu ChatGPT Lover, mesma coisa, esse cara existe desde o século XX e a ideia é que ele possa endossar a capacidade, a habilidade e o caráter de um indivíduo em contextos talvez acadêmicos, profissionais ou até mesmo pessoais. E a característica de uma carta de recomendação, ela é super formalizada, ela tem uma data, é temporal, é formal e tem ficção. Eu dependo de uma pessoa ter um template, dependo da pessoa ter um e-mail para mandar para você. Existe toda essa característica, tá? Por que eu estou trazendo essas duas formas hoje da gente se vender? Tá? Aqui eu estou falando muito mais para quem quer ir para um mundo mais
regime CLT para um mundo mais corporativo, tá? Não para o mundo mais empreendedor. Todos esses dois documentos, eles têm um negócio que a gente chama de vieses, tá? E aqui tem um site bem interessante que é o do decisionlab.com. É uma entidade que eu fiz, inclusive, a pós-baseada desses caras. Muito legal, tá? Eles têm ali desde técnico, estatístico, antropólogo, psicólogo, UX designer. Cara, tem um time bem diverso que ele hoje são responsáveis por fazer várias consultorias no mundo inteiro em relação ao comportamento. Um dos tópicos deles é a tal do viés. Hoje, oficialmente falando, a gente tem 180 vieses, tá? Não estou falando para vocês memorizarem todos e irem atrás de todos. Mas vieses são importantes e às vezes eles nos enganam. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, tá? Quando a gente usa o viés no mundo do emprego, a gente tem umas coisinhas aqui, por exemplo, num caso da Juliana com o currículo dela. Primeira coisa, existe um viés chamado heurística da disponibilidade. Se você clicar no próximo slide ali, vai ter um link falando sobre o que é a tal da heurística da disponibilidade, como que a gente evita ela, como que a gente faz tudo que a gente quer fazer para entender o que é uma heurística da disponibilidade. O que isso afeta, o que isso gera, qual que é o resultado que ele gera, tá? Mas o que é a heurística da disponibilidade? Eu estou dizendo naquele documento que eu estou disponível para aquele tipo de cargo. E aí tá o problema, porque cada currículo que a gente tem que fazer 15 versões, né? Putz, eu sou um cara que eu gosto de vendas, então eu vou fazer um currículo de vendas. Eu tenho que estar disponível nesse formato. Todas as disposições das palavras têm que estar me vendendo nesse sentido. Quando eu vou para um currículo de uma vaga que eu tenho experiência em marketing, cara, eu tenho que fazer uma outra versão e tudo que está lá tem que estar disponível e está pronto para o modelo de marketing, que as pessoas vão ler com viés de marketing, as pessoas vão ler com viés comercial. Além disso, pessoas daquela área, daquela indústria, usam um currículo desse formato para te recrutar. Então, existe um outro viés chamado efeito manada, que eu, como ser humano, porque eu faço parte de uma sociedade, se eu não tenho, eu estou fora do jogo. Mas quem disse isso? A geração antiga? A próxima? Lembra que a próxima talvez não tenha esse efeito manada. Talvez ele esteja criando outras bolhas ou desfazendo as bolhas. Então, não sei se esse currículo ele vai servir até quando, tá? E, de novo, o efeito priming. Aqui, no caso, olha que interessante, mas isso pode ser um tiro no pé. A Juliana, nesse caso, ela colocou aqui bem claro embaixo dela, né, o efeito priming é o primeiro efeito que a gente tem, né? E a gente tem uma leitura em F, né? Leitura que começa de cima para baixo e de esquerda para direita. Juliana Silva, redatora e social media. Cara, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Porque se eu sou um recrutador que também estou olhando para outras vagas da empresa, só dela colocar que ela é uma redatora e social media, isso pode fazer com que o meu viés de efeito priming de um recrutador, eu ignore todo o currículo da Juliana, por mais bom que ele seja, por mais perfeita e maravilhosa que a Juliana seja, porque eu já fui enviesado no efeito priming, que ela é uma redatora e social media. Então talvez eu já me bloqueei em relação a ler todo o currículo dela. Sabe aquele negócio de assistir uma temporada para querer assistir a outra, e outro episódio, sempre tem um final que te agarra ali naquela série? Esse caso aqui ele pode ser muito tricky. Ele pode ser um caso que realmente não faça com que a ótica do recrutador queira ler teu currículo inteiro. Então, talvez, eu não sei se vale a pena colocar redator em social media. Deixa a pessoa ler teu currículo e ela coloca na caixinha dela qual que é a informação que ela quer colocar, né? Você tem que se vender antes, não precisa dizer quem que você é. Aqui a gente usa muito o fenômeno também da, do estereótipo, né? Toda vez que eu falo de uma redatora social media, eu já tenho um estereótipo de como que a pessoa se veste e ela se comporta. Eu não sei se é essa discussão que a gente quer ter quando a gente manda um currículo, sendo que a gente não tem, inclusive, às vezes, a chance de falar com essa pessoa, né? Então, é um pouquinho desse tipo de discussão que eu queria fazer com vocês, tá? É, galera, deixa eu voltar aqui que eu acho que minha tela foi. Voltou? Voltou. Desculpa que eu acho que eu perdi aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Tá aqui, ó. Então, para quem quiser entender um pouco mais de como que o nosso currículo está, o que que nesse caso, desses três exemplos, tá? Se você olhar mais o currículo e olhar as heurísticas e os vieses, vocês vão ver que tem vários. E para quem está buscando emprego para um regime CLT, isso pode ser um ponto a te ajudar a se diferenciar no mercado, as pessoas olharem o teu currículo de formas diferentes e assim por diante, tá? Tem aqui um link, um paper para falar sobre a heurística da disponibilidade, o efeito manada e o próprio efeito priming, tá? Isso pode ser coisas que podem ajudar vocês ou não. Para acabar aqui a nossa sessão e abrir para perguntas aqui e respostas, galera,
que eu vou sugerir para vocês, tá? Imagina que você hoje tem algumas decisões, né? Então, meu pai disse, minha mãe disse para eu ser médico, para eu ser desenvolvedor. Isso é uma forma de você tomar uma decisão através de um emprego. A outra é você fazer uma prova de análise do que você tem realmente a- a prontidão de um trabalho, né? Eu posso fazer um formulário que ele me responde que tipo de empregos que eu tenho em relação ao que eu gosto de fazer. Tem várias formas de eu saber qual que é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de fazer no próximo ano, por exemplo. Existe um negócio chamado inteligência artificial que ele pode ajudar a gente. Tá? Aqui, de novo, é um ferramental, é uma das opções que a gente está, que eu estou falando para vocês usarem, e pode servir ou não, depende para quem usa, que eu coloquei aqui no próprio Gemini, tá? Olha, eu quero empregos de uma pessoa, né, que gosta de trabalhar em casa, é um estudante de tecnologia, está fazendo aula de inglês, gosta de resolver problemas complexos. Cara, me fala aí, né? E a inteligência, baseada no que eu falei para ela falou: ah, eu acho que o que para você faz sentido é desenvolvedor de software, analista de dados e especialista em segurança, né, em cibersegurança. Legal. Aí eu tenho que dar nomes para esses personagens, né? O Zé, que é o desenvolvedor, o João, que é o analista, e a Maria, que é a especialista em segurança cibernética, que são os trabalhos que eu estou olhando nesse mercado. Aí eu pedi para um outro cara, de novo, na verdade, para o Gemini, me descrever como que é o dia a dia, as vantagens e quais são as habilidades necessárias para esse trabalho de desenvolvedor de software, analista de dados e experiência e especialista em segurança cibernética, para eu saber realmente o que esse cara faz no dia a dia. Além disso, essa meiuca, tá vendo aqui que tá falando de automation risk? O calculado, quantas pessoas, o legal desse Will Robot Take My Job, que eu estava falando anteriormente, ele também abre para perguntas. Os próprios desenvolvedores de software podem responder isso aqui e ajudar a nossa acurácia dos dados. Não é só o Big Data trabalhando sozinho ali com Machine Learning ou Deep Learning. Ele abre também para pessoas que já estão, que a gente chama de DAO, né? Decentralized Augmented Organizations, que é um formato de comunidade, eu faço com que qualquer comunidade participe. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu ajudo aos dados serem mais acurados, de acordo com o meu trabalho, né? Ao mesmo tempo também que eu me uso dessa plataforma e o próprio usuário, né? Como a gente faz hoje com o Glassdoor, para ser benéfico para ambos os lados. Eu dou os dados para a empresa, ao mesmo tempo eu me alimento deles, tá? Então, olha que interessante. O que eu fiz aqui, tá? Eu peguei 3 trabalhos que na minha descrição de trabalho faz sentido, que esse Gemini me deu. Pedi para ele descrever um pouquinho mais do que é o dia a dia e as habilidades necessárias, para também ver o que eu tenho de habilidade ou não. Eu perguntei para o Will Robot Take My Job qual que é o risco de automação desses 3 tipos de trabalhos. E embaixo eu coloquei do Glassdoor. Por que Glassdoor? Porque, de novo, é um modelo comunitário. As pessoas vão lá e colocam individualmente os seus salários e anonimamente eles são refletidos no site. Quanto que esse cara ganha em média? Aqui é uma média, tá, gente? Nem tô colocando bônus em nada, mas uma média de quanto que um desenvolvedor de software, por exemplo, usa. Obviamente tem muito mais empresa que paga mais e menos. Aqui é uma média. E o LinkedIn, só o LinkedIn, tem outras ferramentas, tá? Mas eu tô vendo aqui só o LinkedIn, quantas vagas tem aberto desse desenvolvedor de software. Eu fiz esse parâmetro, de novo, né? Gemini, Will Robot Take My Job, Glassdoor e LinkedIn. Tem 4 ferramentas aqui para a gente fazer essa visão, tá? E coloquei as 3 aqui, uma do lado da outra. Aí, para algumas pessoas, isso aqui já é suficiente para tomar decisão, ou para entender qual que é o risco, ou para entender qual que é a oportunidade. Né? Tem mais vagas, tem menos vagas, paga mais, paga menos. Só que a gente não consegue, às vezes, analisar esse monte de dado. Né? Quanto mais informação a gente tem, menos a gente decide, mais a gente trava. Então, para ajudar, o que eu fiz? Eu pedi de novo pro chat, deixa eu colocar aqui na frente, a me ajudar o seguinte: olha, qual a opção da vaga de trabalho baseado em probabilidade e menor risco você me indica? Olha que interessante. Analisando as opções com base em critérios de probabilidade de automação, crescimento projetado e número de vagas disponíveis que você, Aleph, me deu, eu diria que você deveria seguir a carreira de desenvolvedor de software. Gente, de novo, não estou falando que a gente tem que, a partir de agora, ir atrás do ChatGPT, vai lá no Will Robot Take My Job, dá uma buscada no Glassdoor, LinkedIn, não estou falando isso. Mas talvez a gente pode utilizar da inteligência artificial para nos ajudar a decidir e analisar dados que talvez hoje a gente não consiga analisar. É isso que eu estou dizendo, tá? Pode ser que esteja servindo isso para algumas pessoas, pode ser que não.
Mas aqui é uma forma para quem está perdido, para quem realmente está se perguntando se eu devo para o mundo de startup, se eu devo para o mundo corporativo. O que eu devo fazer na vida? Tá? Isso aqui é uma forma interessante. E no final você pode até criar quase que um eixo X e Y ali, né? Baixo risco, alto risco. Ganha muito dinheiro, ganha pouco dinheiro. E aqui eu tenho uma análise mais visual de que tipo de trabalho que eu gostaria de ter. E aqui eu posso descer no nível do que quiser em relação a essa análise, tá? Aqui são só alguns exemplos. Mas no final do dia talvez, gente, a gente tenha que começar também a aproveitar da inteligência artificial com cuidado, muito cuidado, porque quando tudo é de graça, nós somos o produto, né? Então, todas essas soluções que eu falei para vocês são gratuitas, mas a gente também é o produto, e a gente tem que ter a ciência de que se a gente não está pagando nada, qual que é o trade-off, né? Eu estou dando dado para a empresa, mas o que, que eu estou trazendo de volta? Se é algo que me beneficia, cara, a gente faz isso desde a época da caverna. Desde a época de escambo, a gente troca milho por arroz. Depende da nossa necessidade. Se for justo a necessidade da troca, não tem problema. Tem muitas pessoas falando de LGPD, falando de um monte de coisa, mas, de novo, se a troca for justa, eu entrego o meu dado para ter um de volta que vai me ajudar a tomar uma decisão, nada mais justo que isso, gente. A gente vive no modelo de escambo há alguns anos. A gente é uma sociedade há anos, né? Está fazendo isso dia sim, dia também, tá? De novo, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu estou usando a falobem.com como incentivadora desse tipo de discussão, tá? De empregabilidade, de carreira, como que a gente se vende, como que a gente pede recomendações. Eu falo bem, o próprio nome já diz, né? Falar bem de pessoas. Para quem é ansioso, por favor, não faça sua conta ainda. Aqui a gente vai fazer depois uma sessão, um link, uma coisa muito mais específica para quem for aluno da Digital Edu, tá? Mas, gente, queria abrir agora para perguntas. Eu sei que eu comi bastante tempo aí, ô Wagner. Maravilha, Queria te viu? ouvir também, cara. Excelente, excelente apresentação. Vamos aqui fazer o seguinte, ó. Tem uma pergunta aqui do Pedro, que ele coloca, boa noite, Aleph. Como que as empresas podem evitar a criação de ilhas de colaboração, onde equipes presenciais e remotas não se integram bem? Caraca, pergunta difícil. Essa essa é Cara, braba. é muito engraçado isso, né? Assim, não sei qual que é o certo e qual que é o errado, tá? E também eu desconhecia desse fato dessa empresa alguma empresa fazer esse tipo de abordagem. Mas pensando aqui junto, tá, Pedro? Eu sou do cara que todo mundo fala, né? Pô, a gente tá sempre incentivando, né, como gestor, trabalho em equipe. Só que tem pessoas e pessoas, né? Trabalhar em equipe, eu recomendo, eu incentivo, tanto na Oracle, tanto nas startups, tá? Então, eu sou a bandeira, trabalho em equipe. Só que em algum momento, cara, você vai ter pessoas que, em algumas entregas, em alguns resultados que você espera, talvez ela seja muito mais performática no momento solo, e em outros momentos ele precisa estar com um momento mais junto do time. E eu, de novo, tá? Isso é um exercício que eu faço diariamente, tá? Tem hora que eu me paro pensando assim, cara, será que eu estou sendo muito egoísta aqui agora? Eu estou fazendo esse trabalho sozinho, né? Será que eu não deveria fazer esse trabalho já desde o começo com a equipe? Ou não, eu começo sozinho, depois eu vou para a equipe, né? Eu vou divergir, eu vou convergir, depois eu vou divergir de novo e convergir, né? A gente chama do duplo diamante. Eu acho que essa é uma ciência não exata. É, pessoas de pessoas. É importante, eu acho que a gente entender o porquê que às vezes a empresa faz isso e questionar ela, tá? Acho que a gente tem que ter o papel de questionador. Cara, queria saber aí, só uma dúvida. Por que que a gente está dividindo o time presencial do time online, né? Qual que é o racional por detrás? Às vezes nem tem, tá, Pedro? Às vezes eu falo assim, não, porque realmente a PA tá faltando ali. É questão de facility, é questão mais operacional. Ou porque o metro quadrado custa. Ou porque os times não se integram porque eles não se entendem. Eu acho que, de novo, vai fazer uma reflexão com essa empresa aí, ou com essa informação que você foi exposto aí, que de fato eu não tenho muito profundidade para te dar de resposta de bate-pronto aqui agora. Mas a minha visão quando sempre eu fico na reflexão de juntar áreas e não juntar áreas, sempre a gente tem que entender o porquê que a gente está juntando elas, por que que o trabalho em equipe ele é importante,
E se realmente a todo momento, 100%, numa escala de 7 por 7, 24 horas por dia, faz sentido. Tem um livro muito legal que eu acho que poderia ser uma forma interessante de você também ter a sua própria percepção, chamado Quando, né? Em inglês, When, mas ele tem uma versão traduzida chamada Quando, do Daniel Pink. A ciência da cronologia. Tem pessoas, cara, que são pessoas muito mais analíticas de manhã. Tem pessoas que são muito mais operacionais à tarde. Tem pessoas que, ao passar do tempo, né, mais velhas, elas são muito mais estratégicas e racionais à noite. Pessoas que dormem mais cedo. Tem toda uma questão também de hormonal, tá? É importante, inclusive, fazer até um check-up diário com o endócrino, porque o nosso cérebro e o nosso sono comanda muita coisa do nosso dia a dia em relação à produção. Mas por que eu estou falando dessa questão do tempo? A gente também tem que saber o quanto que esse tempo, ou quanto que o tempo da pessoa, ou analisar realmente quem é mais analítico e quem não é, porque às vezes a gente está juntando uma tarefa de grupo às 9 da manhã com pessoas que não são analíticas de manhã. Metade do time analítico, metade do time operacional. Não vai dar bom, não vai dar bom. E aí a gente vai ficar se culpando, falar assim, pô, o time não se integra, o time não avança. Calma aí, a gente se perguntou como que o fulano, o ciclano é mais analítico de manhã ou sei lá, à tarde? Cara, a gente tem combustível no corpo, né? É importante a gente entender esses momentos do dia também. De novo, tá, Pedro? Não sei se é isso que pergunta. Eu te trouxe muito, acho que mais dúvida, mas é uma pergunta boa. É uma pergunta muito boa. Excelente. Eu, por exemplo, até um tempo atrás, eu era noturno. Eu produzia muito mais Também. fora do horário de trabalho, né? Fora do horário padrão. De manhã é uma negação. Hoje já vai chegando a idade também, né? Fiz semana passada, essa semana fiz 50, cinquentão já. Então, assim, Tá a gente bem, vai vai, tá bem, pô. mudando, a gente vai mudando um pouquinho a dinâmica, né? Hoje eu já não fico até mais tarde. Antes eu varava a noite trabalhando, estudando, pesquisando e tudo mais. E é bom a gente se perguntar, né, Wagner, por que daquela reunião? Puta, aquela reunião preciso estar mesmo? É 1 hora de reunião, não deveria ser 15? Sim. Ou não, é 15 minutos, não deveria ser meia hora? Ou, cara, por que eu tenho que chamar executivo? Eu tava falando esses dias com um grande CEO de uma empresa de entrega de comida, não vou nem falar o nome, mas acho que a gente já todo mundo já entendeu qual que é. Ele falou assim, cara, meu tempo, 70% do tempo que eu tenho, sabe o que eu faço? Ou eu faço parcerias, ou eu recruto pessoas. Quando me chamam para fazer uma tarefa estratégica e tática, eu nem vou. Porque se eu não tenho tempo de olhar para a empresa em quem que eu estou recrutando de talento, como que a minha empresa vai gerar resultado? Então, esse CEO, ele passa 70% do tempo dele, ele com RH. Nem com o time dele ele passa. Porque ele está pensando nas pessoas menores que eles para trabalhar. Então, olha que louco, né? Talvez esse cara, se perguntar em relação a ele trabalhar em equipe, ele vai falar, não, não posso. Eu tenho que recrutar pessoas menores que eu que trabalham em equipe. É diferente. Enfim. Maravilha. Você está fazendo aí uns sinais, né, com movimentação. Você está usando a câmera da Apple, né? Tô. Ah, porque ela Tá seguindo, aparece, hein? ela aparece umas Joinha. um joinha, um coração, quando você faz Ah, essa, coração. essa é Bacana. a Apple que inventa os negócios e às vezes fica bom, às vezes fica ruim. Ó, tem uma pergunta aqui, assim, então como você sugere para a criação de um bom currículo? Nos envia aqui o link para saber mais sobre esse tema. Gostei. Quando estava falando sobre, no finalzinho agora, para saber mais, né? Você tem um link para mandar para gente, Aleph? Cara, aqui, assim, não fazendo jabá, mas já fazendo, né? A Uhum, gente teve um cuidado de fazer a Falo Bem, que é essa startup que tem 5 meses de idade e que está muito nesse mundo de empregabilidade, uhum, de ser diferente, obviamente, do que existe no mercado, né? Então, sim. se eu falo de um universitário, de pessoas que não têm a tal da experiência profissional, esse candidato, essa candidata, ele não vai ter um currículo que ele vai se sentir despreparado, que é o que eu mostrei ali de Harvard e da CNBC, ele vai se sentir despreparado para uma vaga. Mas por que despreparado? Porque o by design dos currículos atuais, do próprio PDF, do próprio LinkedIn, qualquer outro, de novo, eu uso muito LinkedIn, tá, gente? Sou heavy user. Tô falando mal. Mas dependendo do seu trabalho, aquela plataforma, ela pode mais te atrapalhar do que ajudar. Porque se eu não tenho experiência profissional, eu tenho 18, 19 anos,
que eu tenho então de coisa para contar para o mercado para ele falar o quanto que eu sou importante para a empresa dele? E aí, parênteses, né? Tem uma frase muito famosa do CEO da Porsche, que ele falava assim, ó, contrate caráter, treine habilidade. Aí todo mundo fala assim, nossa, que legal, super pessoas, esse cara, bacana. Aí você vai ler o documentário, é custo. Se a gente olha assim para o profissional que tem um hard skill, que tem várias coisas e não tem caráter, não tem a tal da experiência alternativa, né? O cara não fez uma ONG, o cara não fez um esporte, o esporte que desenvolveu ele no quesito competitivo, a ONG que ele cuida de pessoas, ou as aulas extras que ele faz aqui na Digital Edu, porque ele vê que a questão de estar pronto e prontidão é importante. Cara, dependendo da vaga que a gente tem, o LinkedIn pode ser o melhor formato para você se vender. Dependendo da outra vaga, o LinkedIn vai mais te atrapalhar, porque você vai se sentir despreparado. E esse é o problema, a gente está usando às vezes o martelo para o prego. E eu posso pregar qualquer coisa com prego com um sapato. Eu posso usar outros materiais para fazer o mesmo objetivo, né? Para quem não conhece, para quem só conhece o martelo, prego sempre é problema, né? Então, não é bem assim. Não tem uma resposta certa ou errada. Eu acho que a gente tem que entender que tipo de trabalho que a gente quer e qual ferramenta ou como que a gente está se vendendo, tá? A Falo Bem é uma das formas que a gente olha para o mercado mais de entry level e o próprio autônomo, né? O autônomo vive do boca a boca. Então, falar bem do autônomo, né, ou falar bem do trabalho da pessoa, é o cartão de visita dela. Pessoas falam bem daquela pessoa e ela é autônoma, então ela falou bem serve para ela. O universitário que não tem experiência, ou quem não tem experiência, a Falou Bem exponencializa a experiência profissional dessa pessoa, tá? Então, diria que, de novo, é a gente entender o que a gente está buscando versus como que a gente está se vendendo. É, é uma análise. Que ótimo. Tem aqui também o Aleph, a pergunta do Breno. Ele coloca aqui o seguinte: a respeito dos modelos educacionais, quais movimentos você tem observado sobre o papel das universidades e mercado e de que forma estão buscando integração ou não? Cara, legal. Eu vou dar um exemplo que, para mim, eu fiquei surpreso, tá? Meu pai foi professor de história a vida inteira. Escola pública. Eu fiz escola pública também, depois eu fiz ETEC, tive que me virar, né? Nunca também foi fácil para mim aqui em relação a estudo, né? Então, na época que eu fiz lá o ensino fundamental, você tinha que fazer as aulas que já existiam, né? Inglês, espanhol, português. Cara, era aquilo e acabou, né? Hoje, falei com meu pai, acho que semana passada, cara, o governo, né? Vou dar o exemplo do governo que está não estou devendo do governo, não quero trazer uma versão política aqui, tá? Mas vou falar do que eu, na época, se eu tivesse essa opção, eu ia falar, cara, que legal. Alguém está realmente pensando nisso. Cara, você pode escolher lá um curso já desde do ensino fundamental. Eu quero ser matemático. Então você já pega umas aulas no ensino médio que já vai para essa linha de matemática. Tem cursos extras de artes e educação, não é a artes e educação que a gente tinha antes, é uma coisa muito mais desenhada. Ele já tem algumas parcerias com o Mac, e aí tem um modelo quase Mac Place, que a gente chama, né? O Mac já está começando a entender que talvez ele tenha que ser uma plataforma de serviço para as empresas que hoje já estão buscando os profissionais na faculdade, desçam mais ainda o nível das escolas. Cara, eu tô vendo que o topo de funil aqui de candidatos e talentos não é só suficiente olhar para o mundo universitário. Eu tenho que começar já a avançar nas escolas, ensino técnico. Talvez eu aqui que estou desenvolvendo profissionais do futuro, 2030. Para mim, a indústria 4.0, se eu esperar o cara chegar na universidade, talvez ele nem chegue. Então eu tenho que descer até o ensino médio, o cara que está fazendo 14, 15 anos. Então, de novo, eu acho que as empresas estão começando a entender que elas têm que cada vez mais estar mais próxima a esse pensamento acadêmico, e não começa só na faculdade, ele começa bem antes. E as instituições educacionais se preparando para esse modelo mais multiscenário. Eu, por exemplo, trabalho na Oracle, mas eu também tenho startup. Eu tenho a sorte da Oracle falar, ah, Aleph, você também pode ter uma startup. Por que eu estou dando esse exemplo? Talvez as empresas vão ter que, daqui a pouco, ter o Wagner, o Pedro, as pessoas que estão fazendo essas perguntas, em vários momentos.
Das 9 às 10 eu trabalho para Oracle, das 10 às 11 eu trabalho para startup, da meio-dia às 12 eu trabalho para uma consultoria externa, porque o profissional está cada vez ficando mais digital. E o profissional está cada vez também ficando mais multi-cenário, multiplural. De novo, eu ainda acho que o profissional do futuro ele vai ter uma hora que ele vai acordar, ele vai trabalhar numa empresa, a outra trabalha em outra empresa, ele vai ser CLT, o CLT vai permitir que ele seja PJ, e eu acho que daqui a pouco vai acontecer um negócio desse, tá, gente? Porque, de novo, o profissional do futuro está cada vez ficando mais plural. Tá? Então, eu acho que a instituição está começando a ir para esse caminho também de fazer esse tipo de abordagem mais cônica, não tão linear. Né? Então, é um pouco disso que eu penso. Maravilha. Ô, Aleph, depois assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais depois, eu não sei se dei tempo ainda. Essas pessoas, elas já podem fazer o cadastro na ferramenta ou a gente espera a nossa surpresinha pessoal? O que você acha Eu melhor? Porque o pessoal esperaria, esperaria, né? Então, eu vamos fazer o esperaria. seguinte, ó. Pode falar, Wagner, desculpa. Vamos fazer o seguinte, pessoal que está com a gente aqui, deixa eu botar a gente junto aqui. É, assim que tiver pronto, né, esse material, vocês podem entrar lá na ferramenta, o Rafael até colocou o link para vocês aí, né, mais Boa. cedo, do Falo Bem, para vocês conhecerem e tudo mais. Mas dá uma olhada na ferramenta, conheça, mas para fazer o cadastro, espera um pouquinho para a gente poder fortalecer a comunidade, né? Então, ter, como ele Certo. falou, né, ter a Digital Edu, ter também ali a badge mostrando que você faz parte da nossa comunidade e está lá. Então, fica nosso desafio aqui para a gente poder trazer o Aleph de novo aqui quando tiver tudo pronto, ou eu tô alguém da equipe dele, né? Para a gente Boa. estar falando, só para falar das funcionalidades, falar da plataforma em si. O que você acha, Aleph? Não, acho que é isso, galera. Tipo, a gente esperando esse momento acontecer e, de novo, falei pro Wagner que na próxima semana já para estar isso pronto no máximo. A gente vai ganhar muita coisa com isso, tá? Vai ter a badge da Digital Edu, então também vocês podem mostrar que vocês estão como membro, né, dessa comunidade que é bem Uhum. interessante. De novo, Wagner, parabéns pelo projeto, pela plataforma, Obrigado. muito legal. Ao mesmo tempo que também a gente consegue pedir para os próprios professores, o próprio Wagner aqui, o próprio time do Wagner, as recomendações, porque são os nossos tutores hoje, né, desse tipo de ensino. Até as pessoas que vêm aqui hoje, vocês podem depois se conectar no LinkedIn, comigo também, tá, gente? Se conecta no LinkedIn, a gente se fortalece cada vez mais nesse modelo de comunidade, concordo com o que o Wagner comentou. Então espera um pouquinho que eu acho que a gente tem muito mais ganho, o trade-off vai ser bom, tá? A gente perde na ansiedade, a gente vai ter que dormir com ela hoje, talvez. Espero que eu tenha gerado esse tipo de desconforto, mas a gente ganha depois muito mais quando a gente tiver tudo mais preparado para Digital Edu junto aí. Maravilha. Aí você vai falando assim, vai vindo, tá aqui tanto de ideia, né? Porque nós estamos com na plataforma aqui a ideia do pessoal virar a comunidade mesmo, né? E as Que pessoas legal. poderem, aqui no chat, por exemplo, clicar na imagem de um participante e ali saber o LinkedIn, e também ali Tudo. nós vamos colocar, por exemplo, um link para o Falo Bem, né? Daquele Legal. participante. Então fica aí uma coisa bem interessante, bem bacana, para a gente pensar no futuro. Boa. É Maravilha, isso. maravilha. Passar um pouquinho do nosso tempo, mas Sem problema. tá no prazo. Quero deixar aberto aqui para você fazer as suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso, não só de quem está aqui ao vivo, mas também de quem vai assistir as gravações, porque eles vão ter acesso por tempo integral, né? Aqui dentro da plataforma. E lembrando a Legal. vocês que estão aqui assistindo, gente, já já vou colocar no chat o link para emitir o certificado, tá bom? Palavra é sua, Aleph. Boa. Wagner, obrigado de novo mais uma vez. Qualquer coisa, a culpa é do Rafael. Não sei se ele está aqui assistindo a gente, mas a culpa sempre é dele. Mas brincadeiras à parte, gente, para quem esteve aí, para quem vai assistir, obrigado. Eu espero ter agregado ou feito vocês se refletirem em relação às possibilidades desse futuro múltiplo e plural, que é para várias coisas, ainda mais para quem a gente está falando de emprego, de empregabilidade, de tomadas de decisão do que a gente quer ser nesse futuro próximo, né, nesse futuro amanhã.
eu acho que era isso. Agradecer. Eu gosto muito desse modelo de troca. Queria muito que a gente tivesse aqui um do lado do outro, mas a tecnologia está aqui para ajudar a gente a chegar em outros lugares que a gente não tem hoje como chegar se não fosse por ela. Mas o ponto que eu deixo de reflexão é, de novo, gente, a gente pode parar de se limitar em relação aos nossos próximos passos nesse tema de empregabilidade. A gente é muito mais do que a gente pode ser, né? A gente é do tamanho que a gente quer ser. Então, vamos construir isso aqui, vamos talvez, não vamos esperar o top-down, não, vamos fazer o bottom-up. Vamos a gente criar esses cenários aí para a gente mesmo, né? Cabe a nós. Então é isso. Beleza? Maravilha. Ah, gratidão novamente por ter aceito o nosso convite, estar aqui. Em breve, né, vamos ter mais conteúdos e a gente conversa na semana que vem para a gente ver como vai passar isso para a comunidade, o pessoal poder Boa. também já aproveitar e já se inscrever, já começar a ter ali, né, depoimentos, falando, pessoas falando bem dos seus trabalhos, tá? E Isso aí. gratidão e até a próxima. É, valeu. Um abraço, Aleph. Valeu, valeu.